Aí o próprio parlamento, agora recentemente, suspendeu um parlamentar, aliás, é interessante, né? Suspendeu o parlamentar exatamente com autocontrole, né? Dizendo, olha, nem tudo é liberdade de expressão, né? Você está suspenso por um período de tempo, de 3 meses, porque excedeu essa liberdade de expressão. Então, eu acho que esses ajustes são importantes. Aliás, e a gente ex-agente da Federal, né? O senhor está se referindo ao Gilvan, ao deputado Gilvan da Federal. É um agente da ativa, da Polícia Federal, que, aliás, é uma outra anomalia, eu considero assim, de nós termos policiais da ativa envolvidos com política. Nós temos esse caso, há outros parlamentares também, mas há casos de parlamentar que não se reelegeu e retornou para a atividade do Eles entram na mesma regra. Eles entram na mesma. Eduardo Bolsonaro, escrivão. Eles entram na mesma regra que vale para PM, isto é, pode concorrer, não se elegendo, volta para. Não, em nosso caso é pior. Eleito, cumpre o mandato de 4 anos, não reeleito, retorna para a instituição. E nós temos um caso ainda que acho que é quase pitoresco. Quer dizer, ele não precisa sair. Ele pode. É licença para exercício de atividade parlamentar. Isso é uma Termina aberração. a atividade parlamentar e retorna. Isso é uma aberração. E nós temos uma outra aberração, Reinaldo. É um caso de um colega, agente da Polícia Federal, que é vereador de uma cidade no interior do Rio Grande do Sul. E ele dá expediente pela manhã na Polícia Federal e à tarde na Câmara de Vereadores. Mas pode? Está na lei. Isso eu não sabia. Desculpa a ignorância, confessa. Mas é importante a gente pontuar aqui por que causa estranheza isso? Por que isso é um absurdo? Sim. Porque pode não parecer um absurdo para todo mundo. Sim. Mas por que é um absurdo? Basicamente porque alguém que exerce uma função de Estado, não pode, porque há um conflito latente de interesse. Claro, evidente. Há um conflito latente de interesse. Aliás, há um conflito de interesse concreto. Ele não é abstrato, isso. ele é concreto. À medida em que essa mesma pessoa que exerce uma função de Estado, como policial, como militar, por exemplo, ao mesmo tempo exerce uma função ideológica de governo. Ou então, uma função ideológica no legislativo. E por que ideológica? Porque para concorrer a um cargo de deputado, de vereador, tem de se filiar a um partido e todo partido tem uma ideologia, uma linha ideológica. E um policial federal tem que ser policial de todo mundo, né? Ele não pode ser um policial do PL. Eu não gosto dos petistas, então eu não vou ser policial para os petistas. Eu não gosto dos bolsonaristas, eu não serei policial para os bolsonaristas. Isso eu diria, nefasto para a instituição. E tanto que propus na lei orgânica da Polícia Federal, propus inclusive uma PEC e agora também com uma lei orgânica, a vedação da atividade político-partidária para policiais federais. E além disso... Está na PEC isso? Não, isso está na proposta de lei orgânica da Polícia Federal e uma PEC, uma proposta de PEC ainda está em trâmite no Ministério da Justiça, que talvez possa ser agregada à PEC da Segurança Pública e discutida. E também, para evitar a exposição, aí numa regulação interna nossa, eu proibi que policiais utilizem símbolos da instituição, enfim, qualquer arma da instituição, vídeo, não sei o quê, para promoção pessoal em suas redes particulares. Então, tentando minimizar qualquer exposição da instituição indevida. Porque já tem uma coisa nefasta que vale para os militares, vale para a PM também, que quando se tem menos de 10 anos na força, a pessoa pode sair para concorrer, pede licença para concorrer a um cargo eletivo, se não se elege, pode voltar. Mas se se elege, tem de pedir dispensa. No caso da Polícia Federal, o senhor está me dizendo, se elege, fica lá, se não for reeleito, volta. Temos um caso assim no Amazonas. E, portanto, você tem o proselitismo político entrando, o cara não foi reeleito, se infiltrando na organização. Né? Conflito de interesse. Doutor Andrei, a investigação... Vamos falar um pouco da tramóia golpista? Posso fazer uma pergunta antes? Que tem a ver com isso. Tem tudo a ver com isso, mas eu acho que metodologicamente ela é importante para o nosso espectador. Vamos lá. Ainda no governo Bolsonaro, o ministro Toffoli, quando presidiu o Supremo Tribunal Federal,
instaurou um inquérito para investigar atos atentatórios contra a dignidade da Suprema Corte. Primeira pergunta que se faz: por que esse inquérito não poderia ter sido aberto pela Polícia Federal? E por que eu estou fazendo essa pergunta? Porque nós vamos chegar lá. Nós vamos começa ali e chega em 8 de janeiro. Começa ali e chega em 8 de janeiro. Sim. Então, os críticos ao chamado inquérito do fim do mundo vão dizer o seguinte: não precisava o Supremo. O Supremo não precisava abrir um inquérito em que um ministro do Supremo presidia o inquérito, conduzia a investigação, depois recebia eventualmente uma denúncia e processava e julgava criminalmente os denunciados. Por favor, o senhor poderia nos dizer algo sobre isso? Posso. Esse inquérito não havia outra maneira dele ser inaugurado que não fosse essa. Mais uma vez por questão legal, por questão técnica, questão jurídica. Então, é um processo que necessariamente precisava ter esse rito e a definição, conforme o regimento interno da Suprema Corte, que regula a instauração desse tipo de investigação. E uma vez instaurado esse inquérito, aí o ministro relator, como muitos, ou nós temos dezenas, centenas de inquéritos na Suprema Corte, ele delega as ações investigatórias à Polícia Federal. Então não é muitas vezes se distorce, né? O ministro que investiga, que denuncia, que julga, que absolve, que condena. Ele preside inquérito delegando as funções. Alguém pode imaginar... E o presidente, abrindo de ofício como abriu, ele também delega a relatoria. Não precisa ter sorteio de relatoria. É regimento também. Regimento também. Então, o ministro... Alguém consegue imaginar algum ministro do Supremo fazendo diligência de campo, fazendo investigação, ouvindo testemunho? Então, ou seja, ele delega, olha, Polícia Federal, investigue esse crime aqui que, em tese, aconteceu. E aí nós abrimos mão de todas as ferramentas que temos, enfim, nossas metodologias de investigação e, é claro, aquelas temáticas sob reserva de jurisdição, nós apresentamos como fazemos em todos os inquéritos. No primeiro grau, nos tribunais, no STJ, no Supremo. Representamos ao juízo competente, no caso o Supremo, para, por exemplo, a quebra de sigilo bancário. O Ministério Público é ouvido, e o ministro e o juiz decide. Ou seja, um processo absolutamente regular e que tem a sua instrução legal seguida e já chancelada, validada N vezes pela Suprema Corte. Ademais, todas as decisões monocráticas são essas decisões de instrução, etc., porque as decisões de mérito mesmo, todas elas são colegiadas. São da turma ou do plenário. Não, e é que o doutor Andrei não vai entrar nessa, mas como eu não sou doutor Andrei, eu posso, né? E sem contar o seguinte, né? Que se alguém tivesse aberto esse inquérito cumprindo a sua função, porque era preciso abrir, e tivesse pedido abertura de inquérito, tivesse aberto o inquérito, não precisava se abrir, inclusive de ofício, que é legal, mas também poderia ter sido seguido outro caminho, claro. Bastava que, diante do crime, alguém tomasse uma providência. Né? Mas ninguém tomou. Ninguém tomou, e o regimento interno permite crimes cometidos no âmbito do Supremo. Qual é o âmbito do Supremo hoje? Depois, você já trabalhou em casa, não trabalha? Eu também trabalho, né? Hoje o âmbito do Supremo é onde o Supremo está, onde se tiver ministro despachando, claro. Você tem o âmbito do Supremo. Mas aí você ia fazer a sua pergunta. Eu queria começar com essa, porque eu acho que ela é importante, para desmistificar as coisas. Exato, claro, porque fica essa onda, né? Enfim. Foi brilhantemente explicado. Sim, muito bem. Quando aconteceu aquela barafunda lá em Brasília, né, aquela barbaridade... Quebraram os três prédios, os três poderes e depois, enfim, e a investigação. A investigação em curso já ali começou e depois... Enfim, começaram a aparecer as evidências das tentativas de golpe de Estado, que, aliás, vieram a público até antes, né, desse negócio, né? O senhor sentiu o cheiro assim, oh meu Deus, eu poderia ficar sem essa.
Porque você sabia que, enfim, a partir do resultado da eleição, por que eu estou falando isso? A partir do resultado da eleição, que você ganha 1,8 ponto percentual, né? Foi ali o fla-flu final, apertado. É claro que você tem um pedaço da sociedade, a partir do eleitorado, que, enfim, se não apoia aquela zona, mas pelo menos, aquela bagunça, mas pelo menos, né, não gostava desse governo que foi eleito. Você falou assim, lá vai a Polícia Federal, coitada. Ela agora vai padecer muito. Não, Reinaldo, na verdade, eu acho que havia esse questionamento, né, da própria integridade. Eu acho que como morrem as democracias, se não me engano, Isso, né? como as democracias morrem, do Ziblatt e do Levitsky. Eu acho que ali foram ticando item a item ali, né? Que Foi, né? Foram, como é que chama? Foi checklist, eles fizeram checklist total. Completo ali, né? Completo, imprensa, poder judiciário, sistema eleitoral, dominação de rede social. Eles gabaritaram, enfim, isso que eu quiser. Eles gabaritaram e aí aquilo... Né? E é preciso rememorar aqui os ataques lá de 12 de dezembro de 22, de 24 de dezembro. 12 de dezembro, dia que o Lula foi diplomado, teve um ataque à Polícia Federal. Não, jogar uma bomba no aeroporto de Brasília. Isso foi 24 de dezembro. Exato. Então e no dia 12 tentaram invadir a sede da Polícia Federal. Tentaram invadir, parcialmente invadir, depredaram outros prédios públicos. Fogo em ônibus. Incêndio de ônibus, enfim. Então, assim, a gente já sabia que o desafio, não houvesse isso tudo, o desafio já é importante, né, da nossa instituição. Com esse cenário, a gente percebeu que, de fato, teríamos muito trabalho e todos percebemos, né, aquele movimento lá antes do dia 8, e eu já falei repetidas vezes isso, mas mais uma vez falo, no dia 7 eu tive a reunião com as forças de segurança e a Secretaria de Segurança do Distrito Federal e mandei um ofício no dia 7 dizendo que aqueles criminosos que estavam lá no acampamento tinham que ser impedidos de sair. E ali tive a bola de cristal do Reinaldo, né? E aí ele assiste o É da Coisa de vez em quando. Eu assisto. Sou um contumaz ouvinte do seu programa. E ali eu estive enfim, essa visão, né? E coloquei no ofício isso. Olha, você tem que impedir que esses criminosos saiam, porque eles vão depredar, não sei se foi esse o verbo que eu usei. Para o governo do Distrito Federal. Para o governo do Distrito Federal. Né? Vão depredar o Palácio Planalto, a Suprema Corte e o Congresso Nacional. No dia 7. E era uma coisa que todos sabíamos que algo estava acontecendo. Podia acontecer. Né? E a polícia com atribuição legal, infelizmente, não cumpriu o seu papel e o resultado todos vimos. E aí, Reinaldo, respondendo a sua pergunta, né? De fato, o dia 9, né, foi um dia, mais um dia marcante, onde a gente fez a prisão em flagrante de quase 2.000 pessoas e aí todas as consequências, né, desse processo. Doutor, há um lado, né, as pessoas às vezes falam, o Reinaldo é muito duro porque ele não aceita nem conversar com determinados, não sei o quê. Eu não aceito conversar com gente que fica olhando para minha cara e justificando o golpe. Eu não quero papo com essa gente, ponto final. É meu lado cidadão. Eu sou jornalista, mas eu não tenho obrigação de ficar conversando com um golpista, né? O que eu quero saber, e eu não estou falando para o senhor, eu também tenho isso, não é isso que eu quero, mas eu quero saber o seu sentimento diante daquilo que o senhor viu naquele dia, né? O senhor imaginava algo parecido em algum momento? Sim, eu sei, no dia 7, nós já falamos isso aqui na sua entrevista anterior, eu sei que o senhor advertiu, o senhor mandou ofício, o senhor falou, vai acontecer, e o senhor viu acontecendo sem resistência, que deve ter sido terrível. Porque você falou, eu avisei e, no entanto, está aí, né? Mas eu quero saber um pouco desse seu sentimento de brasileiro diante daquilo que o senhor viu. Reinaldo, de fato, acho que aí, me despindo aqui da posição, né, de diretor-geral, é um sentimento muito ruim, né, de vermos a degradação, né, o nível de que chegamos para que aquilo tudo acontecesse. E aqui é uma degradação, né, enfim, de parte de grupos políticos,
de parte da própria polícia militar, que é uma polícia de excelência, né? E reiteradas vezes mostrou isso, mas naquele momento... A mais bem paga do Brasil. Um grupo conseguiu esculhambar com isso, e o resultado foi de fato terrível. E aí, Reinaldo, uma coisa que me marcou muito no dia seguinte, enfim, passamos a noite em função disso, o dia seguinte a prisão em flagrante, e eu estive lá na nossa Academia Nacional de Polícia, para onde foram levadas as quase 2.000 pessoas ali. E o que eu percebi ali era um surto coletivo. Aquilo ali, as pessoas pareciam que estavam numa seita, estavam absolutamente fora de si com aquele contexto, ainda acreditando em algo que era absolutamente... Doutor, se me permite, estavam, porque vocês se lembram, em 2 acampamentos, num acampamento e numa dessas interrupções de estrada que fizeram, quando apareceu aquela informação plantada falsamente, segundo o STF... Da prisão também, do Alexandre. Da prisão do Alexandre, que teria sido plantado no site do CNJ pelo próprio Alexandre, porque seria assinado pelo próprio Alexandre. Uma autoprisão. A gritaria, o surto, era uma coisa quase inexplicável. Quase não, do ponto de vista da razão, inexplicável. Porque ninguém pode sentir tanto prazer assim por mandar prender o ministro do Supremo. Tinha alguma coisa muito estranha ali, parecia quase mística mesmo. Então, esse era o sentimento, né? A coisa transcendia qualquer racionalidade. Não era possível a gente estar vendo aquilo ali, e de fato estávamos vendo aquilo. Então, um sentimento e ao mesmo tempo uma preocupação, olha, como que a gente sai disso? Né? Qual o caminho que a gente vai adotar, aqui falando como cidadão, né? Qual o caminho que o país precisa adotar para voltar a uma normalidade, enfim, na racionalidade da discussão política, como deve ser. E, ao mesmo tempo, aí sim, aqui como policial federal, hoje o sentimento de que fizemos o trabalho que tínhamos que fazer, né? Com o rigor técnico, científico, com coleta de provas, com delação premiada como tem que ser tratada. Com coragem. Com coragem, que a nossa equipe toda teve de fazer o enfrentamento, com responsabilidade, porque muitas pessoas, enfim, parentes do ex-presidente, filhos do ex-presidente, foram citados em delação e não foram indiciados por nós naquele momento. Isso também é coragem e responsabilidade. Sim. Porque talvez em outros momentos seria o mais fácil, olha, já foi citado mesmo, indicia, prende, e a nossa equipe teve esse filtro, esse critério, e que nos dá, falando em sentimento lá no dia 8, o sentimento depois da conclusão, o sentimento de dever cumprido. Acho que a instituição fez o que tinha que fazer, apresentou as provas ao Poder Judiciário, denúncia do Ministério Público, processo sendo instruído, ou seja, vamos virar a página dessa etapa e seguir em frente. Não vai assim tão fácil, porque na semana passada, a pedido da Procuradoria-Geral da República, o deputado Eduardo Bolsonaro passou a ser um investigado, o seu colega da Polícia Federal. E mais uma vez vai cair lá na sua repartição. Posso fazer uma pergunta que antecede, mas que talvez seja uma resposta... que ele fala de Eduardo um pouco. Então, que acho que até é mais abrangente, mas ela conduz a sua pergunta, que é a seguinte, quer dizer, ao tempo em que aconteciam os atos de 8 de janeiro, e quando eu digo ao tempo, é um pouco antes, um pouco depois, né? Um pouco depois não, um pouco antes, a Polícia Federal subsequentemente coletaria provas que seriam usadas pela Procuradoria-Geral da República para ofertar uma denúncia de golpe de Estado, de atentado à democracia. Com a tentativa ou com a concepção de um plano para matar o presidente eleito, o vice-presidente eleito e pelo menos mais um ministro do Supremo, se não mais de um. Era o careca do STF. Mas até onde eu entendo e até onde eu compreendo, havia outros, poderia haver outros. Como é que isso...
como é que isso, dentro do que é possível falar, né? Como é que isso vai se revelando? Essa investigação já existia antes de 8 de janeiro ou ela se inicia depois de 8 de janeiro? Na verdade, é uma investigação complexa que teve determinados momentos a partir da instauração do processo pelo presidente Toffoli, né, que delegou o ministro relator, e ali se inicia, enfim, uma série de medidas. O né? 4781. 4781. Nesse caso concreto que você fala, Valfredo, esses achados foram já posteriores, né? Onde durante o processo de busca e apreensão, de apreensão de celular, de quebra de sigilo, de nuvem, enfim, foi possível resgatar esses documentos, né? Inclusive, numa das buscas, encontrado impresso um documento na casa de um dos investigados. Uhum. Então, Você está falando do ministro Anderson Torres. Anderson Torres. Que tinha a minuta do golpe, do dia 10 de janeiro, 2 dias depois do ato, né? Do ataque. Então, foram achados, né, nesse contexto, né, pós o dia 8, e aí que entra o trabalho de inteligência policial, de cruzamento de dados, de todos os elementos que a gente vai buscando, né? Seja delação, sejam depoimentos, sejam outras buscas, sejam conversas de outros investigados que terminam se correlacionando e nos dando esse desenho, essa figura plena, completa do que foi o golpe. E me parece que o colega foi muito feliz, né, ao fazer o relatório extenso de mais de 800 páginas, mas que conta uma história com começo, meio e fim e com provas. Ali não tem adjetivo, não tem eu acho, não tem me parece, não tem, enfim, nada que não seja os achados durante a investigação. O relatório é muito impressionante, o inquérito é muito impressionante. O colega foi, de fato, muito competente, muito feliz, Fábio Schor, né, que relatou esse inquérito. Então, foram esses processos que nos levaram, né, a montar esse quebra-cabeça e aí descobri que, por exemplo, um desses planos, eu não sei se agora se do assassinato ou de golpe, foi impresso no próprio Palácio do Planalto. Foi o punhal verde e amarelo, foi. O punhal verde e amarelo, depois, mediante comprovação por herb, por telefones e tudo mais, se identificar que a pessoa responsável pela impressão se deslocou para o Palácio da Alvorada. General Mário Fernandes. Né? Então tem... Tudo, cara. Leu com a lupa. Conhece mais de do preto, que eu. O Kid Preto, Mário Fernandes, que é aquele que gosta de falar um monte de língua. Shakespeare no meio das coisas, Shakespeare francês, muito palavrão, a cada 10 palavras, 8 palavrão. Né? Que é o cara nervoso. Então, assim, eu entendo que esse foi um grande esforço da equipe, né? E que está lastreando a denúncia, né? E já recebida por unanimidade, os 3 blocos, né? de denúncias recebidas à unanimidade, que é uma sinalização também muito clara de que há muito conteúdo naquilo que produzimos. Agora, claro, o processo sendo instruído, enfim, com ampla defesa, contraditório e tudo mais.